Fala galera, beleza? Vamos falar aqui do concurso do MGI para auditor fiscal do trabalho, beleza? Vamos trocar uma ideia aqui com a professora Célia Jabelo. Cara, deu ruim lá no, no, no YouTube lá. Vou esperar a doutora entrar aqui agora para a gente poder fazer a live, tá? Não entendi o que aconteceu aqui. Opa, e aí, pessoal? Agora foi? Pronto, agora foi. Ah, eu não estou ouvindo a senhora. O som tá ok aqui? Tá ok? Uai, então peraí que deve ser eu aqui que tô com algum problema. Peraí. Vai, peraí. Vai, gente. Agora, peraí. Olha, aqui pra mim tá mudo o da senhora. É o telefone da senhora, doutora. Jesus, tá sem áudio. É no microfone da senhora. Tem que ligar, desligar e desligar. Pessoal, vamos fazer uma live aqui para falar sobre o concurso CNU. Vou pedir, quem não segue ainda, já se inscreva aqui no meu YouTube, no meu Instagram. Gente, muita demanda judicial que a gente pode vislumbrar aqui nesse concurso, né? Aceitar, vamos lá. Tô tentando. Opa, foi? Tenta, doutora, tenta fazer de outro celular. Eu aceito outra pessoa aqui. Manda o convite de outro que eu aceito. Manda o convite de outro. Usa outro aparelho. Tira o microfone. Tá com o microfone? Tira o microfone. Não, o meu tá saindo áudio, não tá não, gente? O meu tá saindo áudio normal. Ou não? Cara, isso é coisa da Seis Gran Rio, tá? Isso é coisa da Seis Gran Rio. Tá tentando sabotar a nossa live. A Seis Gran Rio sabotando a live do pobre concurseiro. Então, bora querer, Matheus. Geralmente é o meu aparelho que dá ruim, né? Gente, tem tanta gente mandando aqui. Ó, vamos ver aqui. Eu. Não é possível, né? Agora foi. Agora foi. Eu acho, Meu Deus do céu. eu acho que era o aparelho da senhora, que tava, o aparelho que a senhora estava usando.
Vou colocar um filtro aqui, porque uma hora dessa ninguém merece, não. Principalmente depois de tanto estresse. Meu Nossa, Deus. sem problema. Vamos lá, Professor, agora vai, né? agora vai. Entendeu? Beleza. Nada por acaso, tudo tem uma razão de ser, até esses atrasos, eles têm uma razão de ser, gente. Então, Amém. né? Eu acredito que tudo tem uma razão de ser, tem uma hora para acontecer, não é a minha hora, não é a sua hora, entendeu? Não sei por que eu atraso. Eu fiz live hoje funcionando, eu fiz aula hoje, gravei aula também funcionando, mas não vamos Não, perguntar o normal, porquê, mas vamos perguntar o normal. para quê. Acontece. Professor, muito obrigada por ter atendido o meu convite, certo? Isso. Fui eu que te convidei. É uma grande honra, uma enorme satisfação, principalmente porque eu gosto de ouvir, quando eu falo assim, em concurso público, eu gosto de ouvir gente que é concursada, que passou um concurso. Porque o que tem de advogado aí que diz, eu sou especialista em concurso. Fizesse, passasse quanto concurso? Não, passei vergonha em 2 e passei na frente 3. É assim, né? Então, eu gosto de escutar professor concursado. Então, passe seu currículo para a gente aí, para a gente começar a conversar. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Jonathan Jorge, eu sou professor, concurseiro, atualmente sou policial rodoviário, fui policial penal federal, fui policial penal estadual, fui fuzileiro, fui soldado PM, já passei por uma pancada aí de concurso, reprovei outra pancada de concurso. Eu brinco que eu mais reprovei do que aprovei. Eu tenho 12 aprovações, mas eu devo ter umas centenas de reprovações, uma centena de reprovações. A gente está nessa luta já há um tempo, há 7 anos que eu dou aula, e sou concurseiro há 17 anos. 15 anos como servidor, e 2 foram tentando chegar aqui, né? É isso aí. PRF atualmente. PRF, atualmente sou Onde, PRF. professor? Goiás, Tá. sou de Goiás, atuo em E aí, Goiânia. tranquilo ou não? Não, tranquilo, graças a Deus é tranquilo. Parabéns, professor. E a humildade, e assim, a gente sente longe, né? Eu me aposentei de concurso faz tempo, né? Eu sou concursada também da Assembleia Legislativa, fui aprovada em diversos concursos. Eu tive a chamada sorte de principiante, porque o primeiro concurso que eu fiz, eu passei, que foi o da Assembleia Legislativa, depois passei para o TRF, TJ Alagoas, TJ Bahia, né? Fui sendo aprovada. E aí, sempre enveredei pelo meu acadêmico, mestrado, doutorado, MBA, né? E por fazer concursos, é que eu vi a necessidade do especialista em concursos públicos. E eu vou dizer, professor, assim, um caso concreto do meu concurso da Assembleia Legislativa. Na época, o meu concurso cobrou 2 questões que estavam fora do edital. Isso foi em 2014, faz tempo pra cacete, né? Faz tempo. Só que antigamente o pessoal não tinha essa noção de entrar na justiça, tudo era assim, não. E até hoje aparece gente para estar pá de cal no seu sonho. Sempre aparece gente dizendo, ai, professor, não vai dar certo, não compensa, não sei o quê. Eu me lembro que na minha época, do meu concurso da Assembleia Legislativa, foi FCC, existia até a história da média ponderada Sim. na época da nota. Quem acertasse uma questão que todo mundo errou, a nota subia bastante. E foi o meu caso. Caíram 2 questões que estavam claramente fora do edital. Elas estavam no Estatuto da Polícia e não na Constituição do Estado. Só que como eu já era professora e de processo penal e de legislação penal militar, tudo isso, eu acertei. Eu ainda, Certo. professor, isso está no Facebook, eu me arrepio. Eu ainda disse aos colegas de grupo da Assembleia, por que vocês não entram na justiça? Não era comigo, porque eu sabia que eu tinha sido aprovada, tinha expectativa de ser aprovada, e eu sabia que não poderia continuar com o processo, né? Não ia advogar contra o ente pagador. Por que vocês não entram na justiça? Ah, porque não vale a pena. Até hoje, eu me arrepio até hoje, essas pessoas, elas não passaram em nenhum concurso. Elas não quiseram Nossa, judicializar, foi. E eu disse, eu me arrepio todinha, essas questões não estão no edital de direito da Constituição do Estado da Paraíba, não estão. Não, mas não vale a pena, não. Eu disse, eu insisti 3 vezes, depois parei. nesse concurso do CNU, eu estou vendo muita, porque tem a tese de repercussão geral lá do STF, né? E eu estou vendo muita gente ficar pensando, entro, não entro, qual é o melhor momento? Eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente, porque a gente sabe que nem todos os casos o STF permite ali, pela sua tese de repercussão geral, que a gente vá ao judiciário por conta de questões. Quando é Isso. possível um candidato judicializar uma questão?
Primeira, outra coisa, amanhã parabéns pelo nosso dia antecipado, né? 15 de outubro, Ah, é dia do verdade. professor, viu? Verdade, verdade. Parabéns. Obrigado. Olha, Ela o também. tema, a repercussão geral 485 diz que nem o Poder Judiciário não pode se miscuir e se substituir à banca organizadora. Mas temos exceções. Quais são as exceções, professora? Vejam só, são as exceções justamente que cabem no CNU. Erro grosseiro, erro crasso. Não tem gabarito correto para a questão. Ou duplo gabarito, tem duas respostas corretas. Questão desatualizada, por exemplo, que vai de encontro à súmula vinculante, decisão constitucional, por exemplo. Questão fora do edital, questão plagiada, questão com erro material. Eu pego uma questão, por exemplo, olha, professor, eu como advogada, eu só não posso advogar contra o Estado da Paraíba, mas contra todos os entes eu posso. Então, eu peguei uma questão que era uma questão do concurso de Pernambuco, que dizia assim, a Revolução Pernambucana de 1917, 817, a data estava errada, é um erro material. E segundo o STF, cabe a anulação da questão. Quando a Sim, banca anula, o efeito é erga omnes, ou seja, para todos. exato. Mas quando o contrato entra na justiça, é inter partes. O senhor já imaginou se eu contratar um advogado, gastar, um exemplo, R$ 7.000 para beneficiar todo mundo? Seria injusto. Feriria os Sim, princípios funcionais e de processuais civis da legitimidade de agir, do interesse de agir, do acesso à jurisdição. Então, se alguém vai ganhar pontuação, é quem entrar na justiça. Isso é justo, ok? claro. Então, da mesma forma, no CNU, nós temos questões que fogem ao edital, questões que não têm gabarito correto, questões que têm mais de um gabarito correto. Nós temos questões questões que têm erro material. Nós temos questões que extrapolam o edital. Nós temos todas, principalmente Luiz Fux, um voto brilhante. Foram 132 laudas justificando a possibilidade do judiciário fazer controle de legalidade. Por quê? Vamos lá, como professor de direito administrativo, a administração pública, ela tem a autotutela. Ela pode, de acordo com os poderes da autotutela, revogar atos inoportunos ou inconvenientes e anular os atos eivados de ilegalidade. A administração pública pode. Quando a administração pública não faz, resta a nós, a mim, a você, professor, procurar a jurisdição, ou seja, o acesso ao poder judiciário, não é verdade? E o acesso ao judiciário é universal, né? Então, você vai pleitear. E aí, a justiça vai decidir se você faz jus ou não. PM Bahia, professor, não sei se o senhor acompanhou, nós tivemos lá o chamado IRDR, Uhum. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Foram mais de 2.500 processos, 2.500 ações, que diziam que duas questões, elas tinham erro grosseiro, e de fato tinham. Era como se dissesse assim, que a questão dizia assim, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação absoluta. A vida, não, a pena de morte, ela é proibida em todas as situações. A questão faz uma coisa grosseira, sabe, professor? Então, não precisa ser expert no assunto para saber que está derivado de erro grosseiro. Sim, Então, sim. em virtude disso, o tribunal sobrestou o andamento de todos os processos e aí julgou em definitivo que todo mundo que tinha processo arquivado, em andamento, extinto, iniciado, faria jus à pontuação. Certo. A gente tem ali, porque eu vejo que tem muita gente falando de várias questões, 15 questões, 12 questões. A senhora acha que é viável o candidato entrar com quantas questões, entra com tudo, escolhe as melhores? O que a senhora acha aí dessa questão da quantidade de questões? O que a senhora acha? Pergunta perfeita, viu? Sua pergunta reflete realmente o pensamento dos acadêmicos, né, dos estudantes. Vejam só. Eu aconselho entrar no máximo com 5 questões. Mas, professora, eu preciso de 7, de 8. Calma, calma. Eu aconselho entrar com 5, até 5. Eu já consegui até 8 anulações para um candidato de delegado de Goiás. Numa Eu prova consegui até 8 só? numa prova só. Mas foi uma vez, tá? Passou um cavalo selado. Já consegui 5. Nesse concurso da Receita Federal, professor, a gente fez história, tanto na Receita Federal como na Polícia Federal. Na Receita Federal, nós conseguimos questões inéditas. Pode olhar, pode pesquisar, pode colocar meu nome, auditor, analista. Nós conseguimos 3 questões para o mesmo candidato que estava eliminado. E eu vou dizer uma experiência que eu tive desagradável.
né? Era por volta de 2018, 16. Concurso da PM, concurso da PMPB. O candidato pediu 11 questões. Eu disse, não vou entrar. Não, mas eu quero que você entre. Eu disse, não vou entrar. Professora, por favor, a mãe do candidato ligou para mim, a avó do candidato ligou para mim, para eu despachar o processo, porque eu sou de Pernambuco, né? De nascimento, né? Sou de nascimento pernambucano. Eu disse, eu vou despachar. Fui para Recife. Cheguei lá para despachar 11 questões. O juiz disse, doutora, tudo bem, isso tudo. Desses ipsilíderes. 11 questões o juiz se levantou e disse, poupe o meu tempo e o seu tempo, manda ele estudar para outro concurso. Tá certo, doutora? Seja muito bem-vinda. Até a próxima. Engoli essa. Não. É porque, assim, eu entendo o seguinte. Eu entendo que o magistrado, quando vai analisar, a coisa é uma questão, duas, cinco, tá? Isso, Mas, pô, já. 11 é metade de uma prova Isso. quase. Então, é absurdo mesmo. Pode O até pessoal ser que perguntando. as 11, pode ser que as 11 estejam erradas, mas dá a impressão para o Poder Judiciário que você disse assim, não, eu quero agora anular a prova toda. Não é que não estejam erradas, entendeu? Podem estar erradas. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu marido. Meu marido foi meu cliente, né? Antes de ser meu marido, ele foi meu cliente, foi meu subjúdice, né? E ele pediu 4 questões, ganhou 3. Eu avisei, o máximo 5. Promoção interna da polícia. Por isso que eu falei contigo. Estou em QAP, viu, para começar, né? Que é a linguagem, né? Você conhece, né? Nossa, Estou em interessante. Então, QAP, que é certa. o esposo da senhora ganhou três questões no concurso Foi na interno? promoção interna da polícia. Foi Nossa, aí que que ele me deu o golpe do interessante. processo. Foi o golpe do processo. Né? Ele me deu o golpe do processo. Eu não cobrei o processo, mas ele saiu casado. Então, eu não sei quem ganhou na história, né? Tem uma pergunta aqui, falam o seguinte, que um advogado falou para... Aqui, ó. Um advogado me disse que todos ganham com anulação, mesmo o judicial. Diz que isso é lenda. Gente, não é não. Só ganha quem entra. Pelo amor de Deus. É umas coisas assim que... Não, Enfim. aí, por Explica, isso doutora. que eu silencio os grupos. Eu silencio os grupos porque não tem condições de você fiscalizar 24 horas. Aí sai uma pérola dessa e você não tem como bloquear. Gente, numa ação civil pública, numa ação popular, os efeitos são ergonômicos, são para todos. Mas uma ação, uma obrigação de fazer um mandato de segurança, os efeitos são interpartes. Imagine, professor, uma cerimônia de casamento coletivo. Existe, todo cidade existe, a cerimônia de casamento coletivo. Aí o senhor apresenta o divórcio, quer dizer que o senhor que casou naquele dia, porque apresentou o divórcio, todos aqueles outros que casaram, todos estarão divorciados também? Óbvio que não. Então, o processo civil existe interesse de agir, legitimidade das partes, tempestividade, acesso à jurisdição. Então, gente, ainda que o juiz, eu tenho a decisão que o juiz manda atribuir o ponto a todo mundo, mas não é todo mundo que ganha, sabe por quê? Quem aceitou a questão vai ganhar 2 vezes, certo? Interessante, já parou para pensar nisso? Se eu atribuir o ponto a todo mundo, assim, de forma indiscriminada, e quem marcou o gabarito como certo ganha não pode, gente. Seria uma coisa E errônea, seria uma injustiça. sem falar que altera toda a estrutura do concurso, né? Então, na decisão, o magistrado vai tentar causar o menor problema possível para a administração, né? Perfeito, falou tudo. Quando A disseram hoje, questão, porque o curso pode ser suspenso, eu disse, gente, para. Suspender e cancelar são coisas distintas. Suspender é sobrestar de modo temporário. Todos os concursos, professor, o senhor sabe, hoje existe uma fase de judicialização dos concursos. Todo concurso tem a fase de judicialização. Já me procuraram para cotas, discursiva, PCDs, e é assim. Infelizmente é assim. Na minha época, que eu passei no concurso, não precisou, certo? E graças a Deus não precisei para mim. Eu ainda aconselhei meus colegas a entrar na justiça e eles não quiseram. Mas é o seguinte, o efeito é interpartes, meu amor. Seria injusto o professor Jorge gastar 7 mil reais, um exemplo, 10 mil reais com um advogado e você ser beneficiado, né? Seria muito bom, né? Então, não, o efeito é interpartes, né? Pode mandar para e, assim, está tendo muita... A senhora falou de cota, eu me lembrei. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje o descumprimento. E aí, assim, eu entendo quem não gosta. O pessoal, não, porque vai gastar muito.
Porém, quando o contrato foi assinado, eles concordaram em corrigir o mesmo número de redações para negros que para ampla. Ah, mas não vai a nota. Não importa, eles receberam do erário público. Isso é enriquecimento ilícito por parte da banca. Quem foi preterido tem o direito de ir ao judiciário e pedir a sua correção. Por quê? A banca assinou um contrato prevendo que ela iria corrigir o mesmo número de discursivas para negros. Então, assim, gente, isso pode, de fato, suspender o concurso. Não vai anular, não. Mas pode suspender, assim como a PRF, a APF e vários outros Isso. órgãos. Não cumpriu a PF, determinação do PRF, MPI, PCDF, PCDF. PCF. Então a banca tentou dar de malandra, não corrigiu. E assim, o que vai acontecer? Nós, e assim, você que está aí, que é cotista, gente, você tem direito. A banca tem que corrigir a redação de até 6.075, que é o mesmo número da ampla. Entendeu? Então, assim, a gente. Pacta sunt servanda. O contrato com a lei. Exato, exatamente. Até me falaram um negócio no grupo, não, porque eles não vão alcançar as notas e pelo princípio da economicidade. Eu falei, gente, tem nada a ver, nada a ver. O princípio da legalidade, o Pacto Sunt Servanda, ela está acima de todos os outros. Se houve um contrato, se houve um contrato e a administração pública pagou por essa. Que saiu do bolso de todo mundo. E até falo também. Exato. Eu falo também do princípio da confiança. As pessoas que fizeram o concurso estão confiando que a administração vai cumprir suas regras. Se a administração não cumprir suas regras, quem vai cumprir? Segurança jurídica. Exato, segurança jurídica. Então, assim, tem a questão das cotas. A cota de negro, eu tenho quase certeza, tá? Pelas notas que a gente viu, PCD eu não sei, mas pelas notas, nós estamos vendo que está muito. Para começar, eram para ser 6.000 correções cada uma, beleza. Quando a gente vai ver as notas, a nota de negro e a nota da ampla está muito próxima. Em concurso nenhum isso aconteceu, justamente pela quantidade, né, de correções. E o pessoal entrou em contato lá com a banca e a banca falou que só foi corrigidas 1.620 redações. Então a gente tem esse problema também dos cotistas. Não é só a questão da prova objetiva. E tem um terceiro problema também, que hoje me perguntaram, eu falei, vou levar para a doutora. Prova discursiva. A banca... Isso, para a senhora. A banca não trouxe, primeiro, aonde ela tirou ponto, o que o candidato acertou e o que o candidato errou, e a coisa mais grave que eu vi hoje, a banca, pelo gabarito, ela está considerando um normativo que foi considerado inconstitucional como padrão de resposta. Exato. Então ela não. Tanto é que nem veio a decisão do STF no padrão resposta. Então dá a entender que a banca nem considerou isso. E isso é um caso também que o judiciário pode intervir. A senhora poderia falar da questão da discursiva, que tem muita gente preocupada também com essa questão. Olha, nos maiores sites jurídicos, de blogs, inclusive da minha querida amiga falecida, Carla Gabola, amiga mesmo, tinha Carlos Dito de Direção, Amo Direito, Nação Jurídica. Vocês vão ver que nós conseguimos a correção discursiva, ou seja, o direito de ter acesso ao espelho e o direito de ter a prova recorrigida com padrões objetivos. Outra coisa, eu não posso olhar para a sua cara, professor, e dizer que o senhor teve 6, porque eu tô com acesso ao seu nome. Se eu fizer a prova da OAB, certo, e assinar, eu estou reprovado, eu tiro 0, não é verdade? Então a senhora isso já está errado. Já está ciente que tem o nome e a matrícula do candidato na parte de cima da discursiva. Exato. Eu chego a ficar arrepiada, porque não pode, certo? Para começo de tudo, não poderia, mas tudo bem, vamos lá, tem a nota do candidato. Eu tenho que, todo o ato administrativo e judicial, o artigo 93 da Constituição Federal, deve ser fundamentado sob pena de nulidade. Não vale a nota discursiva do candidato que não teve a nota fundamentada, pormenorizada, descrita. Ele perdeu ponto por isso, por isso e por isso, por isso. Eu não estou inventando, eu estou dizendo a vocês o embasamento legal que nós usamos até para o concurso. Sabe qual? O concurso que é o mais difícil que eu advoguei na minha vida, diplomacia. Instituto Rio Branco, para diplomata. Rio Branco, IRB. Uma prova em francês, discursiva.
É inglês e tem que escolher uma, né? É francês ou São inglês. duas línguas estrangeiras. Era Isso. francês exclusivo, é. Aí quando A eu pego pessoa assim, tem. português, aqui eu digo, não, peraí e tal. E eu tenho um primo, viu, que é diplomata, da família rica, da parte da família rica, né? Eu sou da parte da família pobre, né? E ele é diplomata, não precisou de mim dar pra nada, viu, gente? Fique tranquilo isso. Mas assim, quando eu falo com ele, é um show de aula, né? É diferente. Mas voltando assim, a gente conseguiu reverter tudo. Não é que você entrando na justiça, preste atenção. Não é que você entrando vai ganhar. Eu não sou a juíza da causa. Não sou. Certo? Eu não sou a juíza. Eu sou o instrumento que provoca a jurisdição. Eu sou a função indispensável à justiça, conforme preconiza a Constituição. Mas quem vai decidir é o magistrado. E o magistrado pode muito bem, e o senhor sabe, professor, que ele pode dizer que não cabe o poder judiciário se miscuir a banca, isso não é função do judiciário, está havendo entrada no mérito, enfim. Mas é o seguinte, o não você já tem, meu amor, Exato. certo? Traduzindo, reprovado você já está, tá Eu bom? Aí você sempre falo o quer... seguinte. Pode falar, Dor. Eu Não, falo, o não você já tem. Você eu sabe que falo foi o seguinte. prejudicado, pode falar. Se vai te deixar com aquele negócio de que eu poderia, eu deveria, cara, entra e assim, eu tenho uma ação, até estava falando com os alunos hoje, eu tenho uma ação contra a União que quando eu fui entrar era para receber, como eu fui policial penal federal, a gente usa muito o body scan para detector de metal e eu operava um body scan. E aí eu resolvi entrar com uma ação pedindo para receber o adicional de radiação ionizante, sendo que eu já Direito, recebia insalubridade. E muito aí bem. várias pessoas falam assim, não, tem jurisprudência que você não pode receber os dois, não dá. Eu falei, cara, o não eu já tenho. E aí eu judicializei. Eu esqueci dessa ação, juro, eu esqueci. E aí esses dias, não tem 2 meses, eu estava trabalhando, meu telefone tocou, eu vi que era de Brasília, eu falei, atendi. E o advogado falou, a ação transitou em julgado, você ganhou, agora a União tem que pagar. Eu tinha até É. esquecido dessa ação. Mas eu fui lá e entrei. O que eu quero dizer? Cara, entra. O não você já tem. Entra com a ação. Isso, E isso. assim, Professor, olha, se o senhor quiser, eu lhe dou o nome. Eu tenho um cliente de 2006. Saiu um precatório dele agora de 1,5 milhão contra o Estado da Paraíba. 1,5 milhão. Na época, eu podia advogar contra o Estado. Foram, quantos anos? 2006, né? 18 anos. É porque o pessoal pensa que porque entrou na justiça vai ser rápido, vai ser fácil. Gente, se você quiser um advogado charlatão, pilantra, você vai encontrar. Agora, se você quiser um professor de renome, escritora, certo? Membro da Associação Brasileira de Carreiras Jurídicas, se você quiser uma pessoa, um professor das maiores plataformas, você vai encontrar uma pessoa que fala a verdade. E eu vou chegar para você e dizer, olha, não entre com 8 questões que não compensa. Ou essa sua discursiva está ruim de verdade, não vale a pena. Eu vou dizer a você. Entendeu? Então, do jeito que o professor é a questão falou. de. Porque vai pedir para recorrigir. Estão perguntando aqui, né? Não é para ganhar 20 Isso. pontos, não, gente. Vão Não, pedir meu para amor, é refazer a correção. acessa ao espelho e ter direito a nova correção. E nessa nova correção, a gente junta o laudo de um professor que corrigiu. Exemplo. Exemplo que eu coloquei no meu Instagram, tá lá, gente, é só olhar. Foi do Senado. Era exemplo, ele tinha tirado, exemplo, 20, fazia juiz a 40, um exemplo. E com isso ele conseguia ficar nas vagas, entendeu? Mas ele só conseguiu porque tentou. Porque se você não tentar, não adianta você ficar reclamando no grupo do WhatsApp, oh Deus, oh céus, que tristeza. Resolve, professor. Me diga. Não. Só vai deixar você naquele loop infinito. Estão perguntando aqui sobre a sucumbência. Eu acho que é um medo de todo mundo. Normal. Gente, se você tem gratuidade, o juiz Isso. ele pode até declarar sucumbência, mas ao mesmo tempo você não paga, né? Ele mesmo, na própria Perfeito. sentença, ele declara que você tem que pagar, Isso. mas torna-se efeito porque você tem gratuidade. Isso. Olha, é o seguinte, de fato é uma questão que a gente tem temor, todo mundo tem medo da sucumbência, porque a parte que perde paga o advogado da parte que ganha, certo? E eu já ganhei muita sucumbência, eu tenho muita sucumbência, falta executar, realmente falta o tempo para ir atrás disso. Mas vamos lá, o que é que acontece? Professor, a gente tem, Séries Rabelo, eu produzi uma preliminar
certo? Na inicial, que é para eliminar o seguinte, que o valor da causa deve ser o valor do salário mínimo, porque não significa que com aquele deferimento, a anulação das questões, você vai ganhar a renda de 28 mil como auditor. Você vai Exato. seguir, você vai ter o direito de ter a redação corrigida, sim, mas você pode ser reprovado na redação. E o exemplo clássico que eu peguei de várias circunstâncias foi da PF. O cara, eu entrava para o cara fazer a próxima fase, aí o cara ia, era reprovado no TAF, aí eu entrava com a liminar. O cara ia, era reprovado no psicotécnico, entrava, o cara era reprovado na investigação social. Porra, até agora ele não usufruiu R$ 1 da administração. E não tem proveito econômico. Então, certo? Vou lançar um livro sobre isso. Eu tenho tese formulada e aceita sobre isso, dizendo que o valor da causa em ações de concurso que não tragam expressão econômica imediata deve ser para fins de alçada, que toda causa tem que ter o valor de acordo com o Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, um salário mínimo. O pessoal está perguntando, a ação é individual, pessoal. Eu vou deixar o Instagram da professora aqui, é Séries Rabelo, professora Séries. Vou deixar, vou compartilhar a live. A ação tem que ser individual, sabe por quê, professor? Por exemplo, o senhor colocou para ampla, eu coloquei para cota. O senhor colocou para PCD, eu coloquei para cota racial. O senhor foi eliminado e eu fui aprovada. Sabe o que o juiz faz? Indefiro, intotum o pleito. Abre-se vista para outra parte e contestar, acabou-se o direito. Mas para o advogado é muito fácil pegar e juntar 20, 50 pessoas numa ação só, deu entrada e acabou. Seria bom quando eu tivesse coragem de fazer isso, mas eu não tenho. Agora, se quiserem, eu tenho um monte de advogado que tem coragem de fazer isso, eu faço, viu? Mas eu não tenho, eu Séries. E meu irmão, que é uma pessoa mais idônea que eu conheço no mundo, que é meu sócio, ele também não faz. Então a senhora recomenda 5 ações. Qual o melhor momento? A senhora acha que já deve entrar de imediato? O que a senhora acha? Qual o melhor momento? Me explica um pouco disso. O senhor sabe, o melhor momento é agora para as objetivas e para a discursiva também, porque se a pessoa sentiu que não fez uma discursiva boa, tenha certeza que a César Rio não vai aumentar a sua nota. E outra coisa, importante ressaltar que apesar do edital trazer em contrário, as bancas não podem diminuir a nota. Isso é entendimento do STF. Não tenha medo de recorrer administrativamente, porque a banca não pode diminuir. É proibida a reformácio em pégios. Não pode haver reformácio para piorar. Ok? Só para melhorar. Então, recorram sempre. Então, o candidato que fez uma nota boa na objetiva, mas sabe que fez uma nota ruim na discursiva, pode ir já preparando um laudo de um professor de língua portuguesa, um professor da disciplina. Eu sempre digo, professor, quando a questão é de direito, eu faço. Eu sou mestre, doutorando, especialista e pós-graduada, eu faço. Mas quando é de português, geografia, eu tenho que pedir arrego. Qual é o problema? Eu digo, meu filho, quanto é seu laudo? Jorge, quanto é um laudo seu, meu amor? Me diga aí, para você fazer um laudo para essa questão. É tanto. Pronto, vou comprar. Por quê? Porque isso aí é nosso trabalho, a gente tem que ter humildade. Então, eu preciso de um laudo de física. Eu vou procurar um professor de física, e às vezes dois, e dizer, professor, esse aqui é exemplo clássico, pronto. SQL. Professor, a primeira anulação de questão do Brasil, da questão de SQL, de influência de dados, a Receita Federal, foi de meu escritório. E foi um PM que fez, foi Cavalcante que fez. Especialista no assunto. Ele laudou, Top. ele botou a mais B. Por quê? Que a questão estava, eu acho que era fora do edital. Eu nem sabia o que era o assunto, mas eu estudo para poder despachar com o magistrado. Amanhã, com fé em Jesus Cristo, eu vou despachar um processo, certo? De uma questão, que foi cobrada de língua estrangeira no concurso, que a lei que criou o cargo não previa, o edital trouxe. Mas não adianta, a lei que cria o cargo é que tem que prever. É feito psicotécnico. Exato. Não adianta haver previsão sobre o edital, tem que haver na lei que criou o cargo. E amanhã eu vou despachar esse processo com fé em Deus, que vai ser um precedente histórico. Em nome de Jesus eu creio e eu recebo. Entenderam? Amém. Eu estava vendo aqui, que eu vou tentando lembrando, que é muitas coisas, né? Então a gente tem para judicializar, a gente tem discursiva, então o pessoal que sentiu aí. O que aconteceu? Tem muita gente falando que foi corrigida por IA. Eu abri um pedido de acesso à informação. O que eu fiz? Eu abri um processo de acesso à informação, mandei para a banca e eu quero que ela me mande o contrato de prestação de serviço dos corretores. Por quê? Se ela não mandar, eu vou alegar que ela... eu quero saber quem foi que corrigiu, porque aquilo ali é absurdo. Eu não. Tem notas que você pega a redação e bota no chat GPT, dá a mesma nota que a pessoa deu. A mesma nota.
Isso é Foi, absurdo. professor. É triste. É triste, mas é verdade. Eu fiz esse teste 37 vezes. Aí Eu fiz aí 37 vezes. você pega a discursiva, coloca, ela dá a mesma nota. E o pior, não dá a mesma nota global, não. Ela dá a mesma nota por idioma e a mesma nota por conteúdo. Gente, É, é absurdo. Se ela desse é, 80 e desse é. peso diferente, não, ela dá o mesmo peso que foi dado idioma e conteúdo, né? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado, gente. Muito Eu complicado. fiz o teste. Eu coloquei 37 vezes para testar. Ó, estão perguntando aqui se vale a pena entrar com judicialização sobre a quantidade de discursivas para PCD. Com certeza, tanto PCDs como cotas. Gente, se eles não cumpriram o edital, é uma chance Eles assim, e até não mais passam no fácil, né? Porque contrato. eu acho que isso é mais fácil até do que anular questões. Porque a questão Muito mais fácil. Muito mais você vai ter fácil. que comprovar para o juiz ali por A mais B, mas as questões, a discursiva não. Ah, tem que ser corrigida tanto. Não corrigiu? Corrige. Eu acho mais Professor, fácil, né? é muito bom conversar com quem entende do assunto. É muito bom, é muito fácil, traz uma paz de espírito muito grande, porque você conversar com quem não entende ou explicar a quem não entende é muito difícil. Gente, É está um complicado. contrato e diz que tem que corrigir 6.075 redações para as cotas. Tem que estar dizendo que tem que cumprir. Então, o contrato tem uma multa. E quem se viu Exato. prejudicado pode ajuizar uma ação por danos morais e E materiais. sabe, A justiça sabe o que eu estou vai achando entender isso. absurdo? Sabe o que eu estou achando absurdo? Eu estou me Hum. perguntando aonde está o fiscal desse contrato. Quem é o fiscal do Por fiscal? quê? Todo contrato da administração pública tem um servidor que é fiscal. Todo contrato. A administração pública nomeia um fiscal, que é o que a gente chama de fiscal de contrato, e assim, a banca não corrigiu, tá no site do MGI que iria corrigir o mesmo número, até porque é uma questão, o negro ele tem várias dificuldades, né? Ele tem a questão de locomoção, a questão que às vezes o pardo não é considerado negro, enfim. É E a aí pior. acaba você não preenchendo, não preenche o número. Então tem que corrigir sim, gente. PCD vai pelo mesmo caminho. E aqui uma última pergunta aqui já para a gente ir para o finalmente. A senhora acha que como é que funciona a questão de fazer o laudo das questões? O seu escritório faz? O aluno, o candidato já leva? Como é que está funcionando isso? Professor, varia muito de acordo com a fundamentação. Eu tenho um exemplo emblemático da Polícia Federal do último concurso, né, 2021. O cliente provou que a questão, eu acho que era fluência de dados, tinha um erro grosseiro. E aí a gente pegou várias perguntas no Google, copiou e colocou no processo, que estava errado. A resposta da banca estava errada. Aí o cliente chegou para o meu coordenador e disse: Eu paguei não sei quanto para você copiar e colar do Google, não sei o que. Eu disse: Meu filho, você está alegando o quê? Erro grosseiro? Se é grosseiro, tem que ser perceptível, de fácil visualização. Não, mas eu queria um laudo do doutor. Disse, você quer um laudo ou você quer uma vaga na Polícia Federal? Você quer o quê? Eu quero a vaga. Exato. Então, aguarde e deixa a estratégia comigo, entendeu? Policial Federal hoje, agente. Então, depende. Olha, se eu vou comprovar se o erro é grosseiro, o que é um erro grosseiro? É um erro que é perceptível, que é claro, que salta aos olhos, que é lídico, que é perceptível por qualquer pessoa, que uma fácil pesquisa traz a resposta. Então, por exemplo, quando eu digo que os direitos e garantias fundamentais, eles são absolutos, ou que a pena de morte não será aplicada em nenhuma hipótese, isso é um erro grosseiro. Eu preciso de um laudo de um doutor. Porque quando eu precisar de um laudo do doutor, é porque eu entro no mérito da questão. E se eu entrar no mérito da questão, o juiz vai negar e vai dizer que é controle de mérito e não de legalidade, viu? Beleza, para finalizar, doutora, para não ocupar muito seu tempo, que tem muita ação, eu estou vendo nos grupos aí, a senhora está com muitas ações. Para finalizar, a última pergunta mesmo. Doutora, a questão da identificação do número de Isso. inscrição e nome do candidato na discursiva. Me fala sobre isso para a gente finalizar. Nós temos ações favoráveis no sentido de, na Polícia Penal de Pernambuco, no mesmo caso, o candidato, a gente comprovou, porque é o seguinte, gente, eu já fui assistente de acusações, já fui advogado de defesa e júri, então depende do que você quiser, né, professor? Mas no caso, o candidato disse assim, Séries,
Rapaz, César, eu estou aprovada na prova. Eu esqueci de assinar lá, transcrever a frase. Mas tem como me identificar. Eu fiz a biometria, tal, tal. E a gente conseguiu eliminar para que ele, mesmo sem colocar a bolinha lá, sem assinar o negócio, fosse. Então, a gente consegue. Por quê? Porque o nosso objetivo não é identificar plenamente o candidato, o objetivo não é esse. E a gente alcançou o objetivo por outros meios, certo? Ainda que não tenha sido alcançado daquele, tá? Então, veja só, nós conseguimos o objetivo, que era a identificação plena, de fato era aquele candidato, ele passou por outra biometria, tudo certo. Então, a questão da bolinha, não se surpreenda. Se o pessoal da bolinha voltar, você vai ter que entrar na justiça para anular questões para majorar sua nota. Beleza. É a consequência E, imediata. e a questão da discursiva ter o nome do candidato? Por exemplo, eu vi o meu nome lá. Isso não pode influenciar na correção? Fere a impessoalidade. Só por isso, por ferir a impessoalidade, daria direito a você requerer uma nova correção. Exemplo, Exato. prova da OAB, exame da OAB. Eu sou professora para exame da OAB. Se você colocar, por exemplo, Séries Rabelo, OAB, tal, tal, você está eliminado. Se você colocar um pontinho fora do lugar, você está eliminado. Então, a prova, ela tem que ser, não pode ser identificada, a redação não pode ser identificada. Então, já feriu a impessoalidade, certo? Então, só por isso Entendi. já daria direito a vocês. Mas o problema, professor, é que o pessoal fica, não, mas talvez não dê certo. Sendo que o não ele já tem, entendeu É como o é? advogado, a pessoa age como advogado da banca, né? Ela já está pensando na banca. Perfeito, eu sou advogada da banca. Eu já contratei um advogado uma vez, Rafael, ele sabe o nome, ele está me ouvindo, ele está. Eu disse, meu filho, você não é advogado da banca, você não é procurador do Estado, você é advogado do cliente, arrume a solução. Foi desse jeito. A conversa a gente terminou assim, desse jeito. Pessoal, vou encerrar por aqui, já tem quase uma hora. Eu vou deixar o contato da doutora no meu story, tá? Vou compartilhar o contato dela aí. Qualquer pergunta, vocês podem encaminhar direto para ela está sempre atendendo ali. Tem os grupos também, tá bom? Pessoal, brigadão, doutora. Muito obrigado pelo tempo da senhora. Forte abraço aí. Ei, me diga qual é a sensação de ser policial rodoviária federal, porque eu tenho vários alunos que o sonho é ser PRF. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Eu acho que das polícias, eu acho que é a melhor que tem. Eu sou até suspeito para falar. É a melhor que tem aí. Graças a Deus eu consegui essa aprovação. Muita luta, mas deu certo. Aí eu recomendo para todo mundo que está estudando aí que continue, que vale muito a pena. Que bom, gente. Humildade em pessoa, simplicidade em pessoa. Trouxe uma trajetória de êxito, também de sofrimento. Então, vocês não pensem que é fácil, que é rápido. Não foi para ele, não é para ninguém. Nós estamos aqui num momento de prova e expiação, nosso planeta de prova e expiação. Então, assim, a gente tem muita coisa para provar aqui. Então, professor, eu que agradeço a oportunidade de lhe conhecer, assim, pessoalmente, entre aspas, né? Mas a gente eu já lhe segui, a gente já trocava ideias, e só foi um momento, assim, que permitiu, infelizmente foi esse momento, mas esse momento permitiu que nós cruzássemos nossos caminhos mais próximos, né? Eu estou sempre à disposição. Muito obrigada por atender meu convite. E agora eu vou ter uma Nada. live com o pessoal que já acertou o contrato comigo, que já fechou uma live privativa, para explicar os pormenores da ação. E, professor, tudo que o senhor precisar em relação ao concurso público, preterição, receber salário milionário da PRF, pode me procurar, viu? Tá bom. Obrigado, doutora. Pessoal, a live vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu, doutora. Obrigado. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vai ficar gravada a live. Já te peço, me siga aí se você quer ser aprovado no concurso público, quer aprender como estuda para concursos policiais, concurso público como um todo. Já me siga aqui que eu vou fazer o possível para te ajudar a chegar lá. Tamo junto, forte abraço. Valeu!